ferida silenciosa que perfura as almas de milhões de pessoas e opera como um vírus emocional invisível, sabotando todos os relacionamentos, distorcendo todas as decisões importantes e mantendo aqueles que a carregam em ciclos repetitivos de busca desesperada e perda inevitável. Essa ferida, que Carl Jung identificou como uma das mais destrutivas e prevalentes na psique humana moderna, é a principal ferida do abandono. Não é simplesmente a dor de ser deixado por alguém, mas algo muito mais profundo e devastador. A fratura que ocorre na psique quando aprendemos, durante nossos anos mais vulneráveis, que nosso valor como seres humanos é condicional. Jung entendeu que a ferida do abandono se forma nos primeiros momentos de nosso desenvolvimento, quando nossa sobrevivência física e emocional depende inteiramente da atenção e do cuidado dos outros. Nesses anos cruciais, a criança não tem a capacidade cognitiva de entender que o comportamento adulto reflete suas próprias limitações, traumas ou circunstâncias. Quando um pai está emocionalmente ausente, quando uma mãe é inconsistente em sua afeição, quando os cuidadores primários estão sobrecarregados, deprimidos ou distraídos demais para sintonizar as necessidades da criança, a mente da criança chega a uma conclusão devastadora. Devo ser falho de alguma forma, porque se fosse o suficiente, eles não estariam me abandonando. Essa conclusão infantil se torna o que Jung chamou de complexo nuclear, uma estrutura psicológica autônoma que opera independentemente da consciência e influencia todas as decisões relacionais futuras. O complexo de abandono funciona como uma profecia autorrealizável, criando exatamente as condições que confirmam sua premissa original. A pessoa que carrega essa ferida inconscientemente busca relacionamentos que confirmem sua profunda crença de ser inadequada, não porque goste de sofrer, mas porque o familiar se sente mais seguro do que o desconhecido. Jung observou que essa ferida se manifesta de várias maneiras na vida adulta. Algumas pessoas desenvolvem o que ele chamou de apego ansioso, tornando-se hipervigilantes a qualquer sinal de distância emocional, interpretando todo o silêncio como rejeição, toda mudança de humor como uma ameaça de abandono. Outros desenvolvem apego evitativo, construindo muros emocionais tão altos que ninguém consegue chegar perto o suficiente para abandoná-los, mas pagando o preço da solidão crônica e da desconexão. Há também uma terceira manifestação que Jung considerou particularmente insidiosa: apego desorganizado, onde a pessoa alterna caoticamente entre uma busca desesperada por conexão e rejeição violenta dela. Essas pessoas vivem em um inferno emocional, onde simultaneamente anseiam e temem a intimidade, onde todo relacionamento se torna um campo de batalha entre sua necessidade de amor e seu terror de abandono. A ferida do abandono também cria o que Jung chamou de falso eu compensatório, uma personalidade construída especificamente para evitar a rejeição. Essa falsa personalidade pode se manifestar como o prazer extremo que nunca diz não, o perfeccionista que acredita que se for bom o suficiente nunca será abandonado, o salvador que busca se tornar indispensável para os outros, ou o artista que acredita que se mantiver todos felizes, ninguém irá embora. Mas Jung sabia que qualquer identidade construída sobre o medo está destinada ao colapso. O falso eu requer uma tremenda energia para se sustentar, porque deve monitorar constantemente o ambiente em busca de ameaças de rejeição e se ajustar de acordo. Essa vigilância constante é exaustiva e inevitavelmente falha, porque é impossível controlar permanentemente as reações e decisões dos outros. O processo de cura que Jung propôs para a ferida do abandono não envolve remover a dor ou garantir que nunca mais experimentaremos a perda. Envolve algo muito mais profundo e transformador: desenvolver um relacionamento consciente e compassivo com a parte ferida de nós mesmos. Jung entendeu que essa parte ferida não desaparece com a idade, terapia ou sucesso externo. É integrado, é honrado, é cuidado conscientemente. Essa integração consciente começa com o que Jung chamou de confronto amoroso com a sombra pessoal. No contexto da ferida do abandono, isso significa reconhecer e aceitar todos os mecanismos de enfrentamento que você desenvolveu para lidar com a dor original: ciúme, carência, manipulação emocional, dependência, controle, a busca compulsiva por validação.
Todos esses comportamentos que talvez o envergonhem ou você julgue duramente são tentativas inconscientes de proteger aquela parte vulnerável que teme ser abandonada novamente. Jung propôs que, em vez de julgar esses mecanismos, deveríamos desenvolver compaixão por eles. Compaixão não significa indulgência ou justificação, mas uma compreensão profunda das forças que os criaram e um compromisso consciente com sua transformação. Quando você pode olhar para seus padrões mais destrutivos e dizer: eu entendo por que desenvolvi isso, foi minha maneira de sobreviver. Você cria o espaço psicológico necessário para que a transformação real ocorra. O próximo passo no processo de cura é o que Jung chamou de reparentalidade interna, ou o desenvolvimento da função parental interna. Isso envolve oferecer conscientemente a si mesmo tudo o que você precisava, mas não recebeu durante a infância: atenção incondicional, validação de suas emoções, proteção contra ameaças, conforto durante o luto, celebração de suas realizações e, acima de tudo, a certeza inabalável de que você é digno de amor simplesmente por existir. Essa função parental interna não é desenvolvida intelectualmente, mas experimentalmente. Exige que você literalmente comece a se tratar como trataria uma criança amada sob seus cuidados. Quando você sente medo, em vez de se julgar por senti-lo, você se oferece conforto. Quando você comete erros, em vez de se punir brutalmente, você oferece a si mesmo orientação compreensiva e amorosa. Quando você tem necessidades, em vez de negá-las ou esperar que os outros as atendam, você se compromete a cuidar delas conscientemente. Jung também identificou a importância crucial do que chamou de trabalho coletivo de feridas. A ferida do abandono não é apenas um problema pessoal, mas um trauma geracional que é transmitido de pais para filhos por meio de padrões inconscientes. Seus pais provavelmente também carregavam suas próprias feridas não cicatrizadas de abandono e, sem saber, as transmitiram a você. Curar sua própria ferida não apenas o liberta individualmente, mas quebra o ciclo geracional, oferecendo às gerações futuras a possibilidade de crescer sem esse fardo. Um aspecto particularmente sofisticado da abordagem junguiana é sua compreensão de que a ferida do abandono está frequentemente ligada ao que ele chamou de perda da alma. Nas culturas tradicionais, entendia-se que as experiências traumáticas podiam fazer com que partes da alma se fragmentassem ou fossem perdidas. Jung adaptou esse conceito para a psicologia moderna, reconhecendo que o trauma do abandono frequentemente resulta em uma desconexão de nossos instintos naturais, nossa sabedoria intuitiva e nossa capacidade de confiar no fluxo natural da vida. A recuperação da alma envolve um processo de reconexão com esses aspectos perdidos de nós mesmos. Isso pode exigir trabalho de sonho, imaginação ativa, expressão criativa, trabalho corporal ou simplesmente passar um tempo em solidão reflexiva, onde podemos ouvir as vozes sutis de nossa sabedoria interior que foram silenciadas por anos de ajuste traumático. Jung também reconheceu que curar a ferida do abandono muitas vezes requer o que ele chamou de morte simbólica do ego ferido. Isso significa permitir que a versão de si mesmo que foi definida por sua ferida, que organizou sua vida em torno do medo do abandono, que buscou identidade em seu papel de vítima ou sobrevivente, morra. Essa morte simbólica pode ser assustadora porque envolve abrir mão de uma identidade familiar, mesmo que tenha sido dolorosa. Mas Jung sabia que toda morte simbólica autêntica é seguida por um renascimento onde uma versão mais integrada e poderosa do eu emerge. Esta versão renascida mantém a sabedoria adquirida através do sofrimento, mas não é mais identificada com ela. Ele transformou a ferida em compaixão, o medo em discernimento, a necessidade na capacidade de dar e receber amor da abundância. O processo de cura também envolve o desenvolvimento do que Jung chamou de função psicológica do tempo. Pessoas com feridas de abandono muitas vezes vivem em tempo acelerado, sempre antecipando a próxima perda, sempre tentando acelerar a intimidade para garantir a conexão antes que seja tarde demais. Essa corrida emocional sabota os relacionamentos porque não permite o desenvolvimento natural da confiança e da intimidade. Curar a ferida do abandono implica aprender a habitar o tempo presente,
a tolerar a incerteza natural das relações humanas, a confiar no tempo orgânico do desenvolvimento emocional. Isso requer o desenvolvimento do que Jung chamou de paciência ativa, a capacidade de esperar sem ansiedade, de confiar sem garantias, de amar sem controlar os resultados. Jung também entendeu que a cura completa da ferida do abandono muitas vezes requer um processo de perdão que vai além das concepções tradicionais. Não se trata de desculpar ou justificar o comportamento de quem nos abandonou, mas de liberar a energia psicológica que mantemos presa no ressentimento, na vitimização ou nas fantasias de vingança. Este perdão não é para o benefício daqueles que nos feriram, mas para a nossa própria libertação. O perdão autêntico da perspectiva junguiana envolve o desenvolvimento de uma compreensão madura de que as pessoas que nos deixaram o fizeram a partir de suas próprias feridas não curadas, suas próprias limitações, suas próprias incapacidades. Esse entendimento não minimiza o dano que eles causaram, mas nos alivia do fardo de tomar seu comportamento como evidência de nosso valor pessoal. Jung também entendeu que a ferida do abandono está intimamente ligada ao que ele chamou de complexo negativo mãe-pai. Quando os cuidadores primários foram incapazes de fornecer a segurança emocional necessária durante a infância, forma-se uma imagem interna negativa das figuras parentais que continua a operar no inconsciente ao longo da vida adulta. Essa imago não apenas influencia a forma como nos relacionamos com figuras de autoridade, mas determina fundamentalmente nossa capacidade de cuidar de nós mesmos. Pessoas com complexo materno negativo desenvolvem uma voz interior crítica, que replica as mensagens de invalidação recebidas durante a infância. Essa voz pode se manifestar como perfeccionismo extremo, autocrítica constante, incapacidade de celebrar as próprias conquistas ou uma tendência a sabotar o sucesso quando ele finalmente chega. O complexo parental negativo, por outro lado, pode se manifestar como desconfiança da própria autoridade interna, dificuldade em tomar decisões importantes, tendência a buscar validação externa constante ou medo paralisante do fracasso. Curar esses complexos parentais negativos requer o que Jung chamou de confronto direto com imagos internos. Isso envolve desenvolver a capacidade de distinguir entre a voz do complexo e a voz de sua sabedoria autêntica. O complexo sempre fala de medo, escassez, inadequação. Sua sabedoria autêntica fala da compreensão, compaixão, reconhecimento de seu valor inerente. Jung desenvolveu técnicas específicas para este trabalho, incluindo a incorporação consciente desses complexos por meio do diálogo imaginativo. Quando você pode literalmente conversar com a parte de você que carrega a ferida do abandono, perguntar o que eles precisam ouvir seus medos, sem se identificar totalmente com eles, você começa o processo de transformar essa energia de inimigo interno em aliado consciente. Um aspecto particularmente profundo da abordagem junguiana é sua compreensão de que a ferida do abandono está frequentemente ligada ao que ele chamou de perda da função instintiva. As crianças que experimentam abandono emocional precoce aprendem a se desconectar de seus sinais corporais e emocionais naturais, porque expressar suas necessidades autênticas resultou em aumento da dor ou rejeição. Essa desconexão dos instintos cria adultos que não sabem o que realmente querem, que não conseguem distinguir entre relacionamentos carinhosos e tóxicos, que perderam o acesso à sua orientação interior natural. A recuperação da função instintiva requer um processo gradual de reconexão com o corpo, com as emoções, com os ritmos naturais de expansão e contração que caracterizam a vida psicológica saudável. Jung usou técnicas como atenção plena às sensações corporais, trabalho com sonhos como expressões de sabedoria instintiva e a prática de tomar decisões com base na sensação corporal, em vez de apenas na análise mental. Jung também identificou o fenômeno da repetição compulsiva traumática como um dos aspectos mais destrutivos da ferida não curada do abandono. Pessoas com essa ferida inconscientemente recriam dinâmicas de abandono repetidas vezes, não porque gostem do sofrimento, mas porque sua psique está tentando resolver o trauma original. Cada novo relacionamento se torna uma tentativa inconsciente de consertar a situação primordial em que foram abandonados.
Essa repetição compulsiva pode se manifestar como atração por pessoas emocionalmente indisponíveis, tolerância a comportamentos desrespeitosos, tendência a idealizar aqueles que os rejeitam enquanto desprezam aqueles que os valorizam, ou sabotagem inconsciente de relacionamentos estáveis, porque a estabilidade parece emocionalmente plana, em comparação com a intensidade familiar do drama. A libertação desses padrões compulsivos requer o que Jung chamou de consciência superior ao complexo. Isso significa desenvolver a capacidade de observar quando o complexo de abandono está sendo ativado sem ser totalmente capturado por ele. Você pode sentir o medo, reconhecer a ferida, mas conscientemente escolher responder a partir de seu adulto maduro em vez de seu filho ferido. Jung também explorou como a ferida do abandono afeta o que ele chamou de a capacidade de sustentar a tensão psicológica. Pessoas com essa ferida geralmente têm uma tolerância muito baixa à incerteza, a conflitos naturais de relacionamento, a períodos de distância emocional que são uma parte normal de qualquer vínculo saudável. Essa intolerância os leva a criar crises artificiais para forçar a resolução imediata, ou a terminar relacionamentos prematuramente para evitar o risco de serem abandonados. A cura envolve o desenvolvimento do que Jung chamou de continência psicológica, a capacidade de sustentar emoções intensas sem a necessidade de ação imediata, tolerar a incerteza sem criar drama, permitir que os relacionamentos tenham seus ritmos naturais sem forçar resoluções prematuras. Essa continência não é repressão, mas maturidade emocional que permite que os processos naturais de intimidade se desenvolvam organicamente. Um aspecto revolucionário da abordagem junguiana é sua compreensão de que a ferida do abandono muitas vezes contém em si o dom da extrema sensibilidade empática. As pessoas que experimentaram o abandono precoce desenvolvem uma capacidade extraordinária de detectar sutilezas emocionais, de sintonizar as necessidades dos outros, de perceber dinâmicas relacionais que os outros não percebem. Essa sensibilidade, embora inicialmente desenvolvida como um mecanismo de sobrevivência, pode ser transformada em um dom genuíno quando é conscientemente integrada. Jung propôs que, em vez de ver essa hipersensibilidade como uma falha ou fraqueza, as pessoas com feridas de abandono podem reconhecê-la como evidência de sua natureza profundamente empática. O desafio não é eliminar essa sensibilidade, mas aprender a usá-la conscientemente, sentir as emoções dos outros sem absorvê-las automaticamente, perceber dinâmicas relacionais sem assumir a responsabilidade de corrigi-las, detectar incompatibilidades sem tomar essas informações como evidência de inadequação pessoal. Jung também entendeu que a cura completa da ferida do abandono muitas vezes requer explorar o que ele chamou de dimensão espiritual do sofrimento. Isso não envolve necessariamente a adoção de crenças religiosas específicas, mas o desenvolvimento de uma relação consciente com o mistério de por que certos sofrimentos são necessários para o desenvolvimento da alma. Jung observou que as pessoas que conseguem transformar suas feridas mais profundas geralmente desenvolvem uma compreensão de que sua dor tinha um propósito evolutivo, que as preparou para níveis de compaixão, sabedoria e serviço que não teriam sido possíveis sem essa experiência. Essa perspectiva não romantiza o trauma ou sugere que a negligência infantil seja boa ou necessária. Simplesmente reconheça que, quando o trauma já ocorreu, temos a opção de permitir que ele nos destrua ou transformá-lo em uma fonte de sabedoria e compaixão. Jung viu essa transformação como uma das conquistas mais heróicas do espírito humano, a capacidade de encontrar significado e propósito, até mesmo nas experiências mais dolorosas. O processo completo de cura da ferida do abandono, de acordo com Jung, culmina no que ele chamou de a capacidade de amar a partir da abundância. Isso significa que você não gosta mais de preencher vazios internos, mas de compartilhar sua totalidade. Você não olha mais para os relacionamentos para a cura de feridas passadas, mas para a oportunidade de expressar sua natureza amorosa totalmente desenvolvida. Você não tolera mais comportamentos que o diminuem porque sua autoestima não está mais em questão. Essa capacidade de amar a partir da abundância cria um campo magnético completamente diferente.
Você atrai pessoas que também fizeram seu trabalho interior, que podem encontrá-lo no lugar da totalidade mútua em vez da necessidade mútua. Os relacionamentos tornam-se espaços de expressão criativa, crescimento conjunto e celebração da individualidade dentro do sindicato, em vez de campos de batalha onde se luta por segurança, validação ou controle. Jung também entendeu que a ferida do abandono está intimamente ligada ao que ele chamou de transferência de trauma para o corpo. O abandono emocional precoce não apenas cria padrões psicológicos disfuncionais, mas literalmente altera a neuroquímica e a resposta do sistema nervoso. Pessoas com feridas de abandono frequentemente desenvolvem hipervigilância crônica, onde o sistema nervoso permanece em constante estado de alerta, interpretando situações neutras como ameaças potenciais de abandono. Essa hiperativação do sistema nervoso cria sintomas físicos reais: tensão muscular crônica, problemas digestivos, insônia, fadiga adrenal, dores de cabeça recorrentes e uma sensação geral de estar em guarda que nunca relaxa totalmente. Jung entendeu que a cura autêntica deve abordar as dimensões psicológicas e somáticas do trauma, porque o corpo mantém a memória celular de experiências que a mente consciente pode ter esquecido. A integração somática da cura requer técnicas específicas que Jung desenvolveu para reconectar a mente consciente com a sabedoria corporal. Isso inclui práticas de respiração consciente, que ativam o sistema nervoso parasimpático, técnicas de relaxamento muscular progressivo, que liberam tensões crônicas armazenadas, e o que ele chamou de imaginação corporal ativa, onde você dialoga conscientemente com diferentes partes do corpo para entender quais memórias traumáticas eles estão guardando. Jung também entendeu que a ferida do abandono está frequentemente entrelaçada com o que ele chamou de trauma da autenticidade. Muitas pessoas desenvolvem feridas de abandono não apenas porque foram abandonadas fisicamente, mas porque aprenderam que expressar sua natureza autêntica resultava em rejeição ou punição emocional. A criança entende intuitivamente que deve escolher entre ser autêntica e ser amada, e muitas vezes escolhe a sobrevivência emocional em vez da autenticidade. Esse ajuste traumático cria adultos que perderam o contato com seus desejos genuínos, suas opiniões reais, suas necessidades autênticas. Eles vivem como atores desempenhando um papel que acreditam que os manterá seguros, mas isso os deixa profundamente desconectados de si mesmos. Curar esse aspecto da ferida requer um processo gradual de reconexão com a autenticidade, começando com pequenos atos de honestidade consigo mesmo e expandindo gradualmente em direção a uma maior autenticidade nos relacionamentos. Jung também identificou o fenômeno da parentificação reversa como uma consequência comum da ferida do abandono.